O Senado aprovou na noite desta terça-feira por 62 votos a 2 o projeto de lei que acaba com o benefício da saída temporária de presos. Pelo lado do governo, os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, são contrários ao fim da saidinha e já teriam orientado Lula a vetar a proposta, caso ela seja aprovada depois de uma nova análise na Câmara. Integrantes da oposição na casa prometem fazer pressão para que o projeto seja votado com agilidade. Os dois parlamentares que votaram contra a proposição foram os senadores Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, e Rogério Carvalho, senador pelo PT de Sergipe. Adalberto Piotto, boa noite. Joyce, boa noite. Augusto, Ana Paula, Silvia, todos que nos acompanham aqui. A questão da saidinha, é preciso lembrar o nome do policial lá de Minas Gerais, que foi exatamente quem morreu, foi assassinado por um preso, então beneficiado pela saidinha de janeiro. Roger Dias, o policial militar, da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa é a razão, e talvez seja a mais eloquente, que fez o projeto finalmente andar no Senado. Porque a Câmara, sejamos justos, neste caso especificamente, já tinha se pronunciado sobre a saidinha. Veio este caso, já a saidinha da Câmara é até um pouco mais dura do que o texto aprovado no Senado. O texto já tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado e estava dormindo nos escaninhos do Senado. Finalmente, depois de uma coisa absolutamente trágica, a morte de um policial militar em Belo Horizonte, da Polícia Militar de Minas Gerais, por um preso beneficiado pela saidinha em janeiro deste ano, digamos, tocou o coração de Pacheco, de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O projeto avançou agora no Senado, há uma pequena alteração que, por exemplo, permite que presos ainda saiam, mas não beneficiados pela saidinha, beneficiados por algum benefício na pena, ou seja, depois de cumprir um determinado período na pena, ele tem uma progressão e passa a ter o direito de trabalhar de dia e voltar para a cadeia, estudar e depois voltar para a cadeia, enfim, essas coisas todas. Essa foi a alteração feita no Senado. Como houve uma alteração, vai voltar para a Câmara. E de novo eu vou falar sobre Pacheco, Rodrigo Pacheco, porque sim, a Câmara, tudo indica, vai aprovar isso novamente. Se vai voltar ao texto anterior ou não é um detalhe, mas a saidinha vai ser proibida, pelo menos nesse texto, do jeito que está no Senado, que saiu do Senado. Aí imagina que o presidente Lula, que sim, tem o direito de vetar. Se ele vetar, volta para o Congresso. Aí o que nós teremos, o presidente do Congresso muito provavelmente vai convocar uma sessão para derrubar esse veto, porque está muito claro que os parlamentares querem exatamente o fim da saidinha. Mas isso se deve... E, de novo, é absolutamente lamentável que tenhamos de dizer isso pela morte do policial Roger Dias, por ser de Minas Gerais, que é exatamente o reduto político de Rodrigo Pacheco. É difícil não associar uma coisa a outra, ou é difícil dissociar uma coisa da outra. De qualquer forma, porque foram muitas as vítimas dos presos beneficiados pela saidinha, isso é um avanço extremamente importante, que agora o Senado também aprovou, depende da última votação na Câmara, e tudo indica que isso vai ser sancionado. Se não for sancionado, com o veto, derruba-se o veto do presidente da República e teremos sim um avanço nessa discussão que já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo que se discute a questão da saidinha e o uso indevido dessa saidinha pelos presos beneficiados. Ana Paula Henkel, queríamos ouvir você sobre esse primeiro passo para o fim da saidinha temporária dos presos. Boa noite. Boa noite, Joyce, boa noite, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa maravilhosa audiência. Joyce, a questão agora é que, diante de uma votação tão expressiva como essa, o presidente Lula vai vetar, até mesmo com um apoio, até um apoio surpreendente, eu diria, de boa parte, né, dos seus aliados ali no Congresso. É o tipo de projeto, Joyce, que quem vota contra jamais será esquecido. Vai ficar uma marca muito importante naquela pessoa que votou contra a saidinha, ou seja, contra a volta de bandidos diretamente, né, circulando pela sociedade, sem ter cumprido a pena, sem ter seguido, né, as regras que todos nós temos que seguir
mas que parece que para os bandidos, nossas leis elas são um pouco mais lenientes. Então é muito fácil para os ministros, né, dos direitos humanos, ministro da Justiça, ali do alto de seus gabinetes, serem contra, dar uma opinião contra, simplesmente para fazer um barulho, exatamente para turba que alimenta esse tipo de debate na extrema esquerda no Brasil, que o que de fato é o PT e os seus aliados e os seus ministros, a extrema esquerda no Brasil. Agora, outra coisa é você ter o seu voto registrado, que você foi contra a saidinha, né? Que você foi não apenas contra, mas você foi a favor de que os bandidos pudessem voltar e que a sociedade entende muito bem, né, Joyce, que muitos não voltam e cometem crimes e não são pegos e jamais retornam à cadeia. Eu não sei se o presidente Lula, se ele vai ter coragem de vetar, mas se ele vetar, vai ficar uma marca, mais uma, né, Joyce? Péssima para ele e para os aliados, porque a sociedade, a bandidolatria, nesse ponto, você pode até discutir pontos econômicos, sociais, de políticas mais à esquerda, mais à direita. Agora, a bandidolatria, a grande maioria dos brasileiros quer bandido na cadeia. Silvio Navarro, agora o projeto segue para a Câmara. Qual a sua opinião? Boa noite, Joyce, querida Ana. Boa noite, Piotr, meu irmão Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. Joyce, a Ana dizia agora há pouco, não sei se o presidente Lula vai vetar e depois o Congresso pode reagir. Se o presidente Lula vetar esse projeto, mesmo que seja da vontade de Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ou de quem quer que seja um ministro da esquerda, estará vetando contra a sociedade, uma vontade da sociedade. O projeto passa pelo Senado e retorna à Câmara por um pequeno ajuste. Houve um ajuste feito ainda na comissão temática e agora a Câmara vai simplesmente referendar, porque o projeto que saiu da Câmara, o texto era ainda mais duro do que o projeto final. Este é o projeto do Senado 2253. Ontem à noite, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, deputado federal eleito, disse para a Revista Oeste que pretende se licenciar, vai pedir ao governador Tarcísio de Freitas para se retirar momentaneamente do cargo de secretário para relatar novamente o projeto na Câmara dos Deputados, porque o projeto tem a assinatura dele, foi conduzido pelas mãos dele na legislatura anterior e vai passar batido pela Câmara, porque já passou pela Câmara. Essa é uma vontade da sociedade. A sociedade já disse chega, a saidinha de bandido que sai para passar Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, Dia das Mães, é uma excrescência, assim como a audiência de custódia, é uma excrescência do sistema penal, do Código de Penal brasileiro. Isso precisa acabar e eu tenho certeza absoluta que o Congresso vai dar essa resposta com celeridade. E agora vamos ouvir Augusto Nunes, sua opinião. Boa noite, Augusto. Boa noite, Joyce. Sempre bom tê-la por aqui. Piotr, meu compadre, Silvio, meu irmão, Ana, minha querida parceira. Boa noite a vocês que nos acompanham. O Silvio resumiu o destino, né, dessa ideia. Vai ser aprovada. Já foi aprovada. Será reiterado esse voto favorável, essa decisão favorável, queira ou não o presidente, queira ou não o ministro da Justiça. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, passou a vida tentando libertar bandidos, ou libertando. Foi o que ele fez desde o processo, o julgamento do mensalão. Ficou do lado dos bandidos e soltou. No Brasil, há uma solidariedade entre bandidos aí muito comovente. O presidente da República é ex-presidiário, tal, eles torcem para tal,
política de desencarceramento, né? Palavrão que significa o seguinte: solte aí os culpados e deixem presos os inocentes. Caso de centenas dos presos há um ano, mais de um ano, pelo 8 de janeiro. Repito, como dizia o deputado Ibsen Pinheiro, o Congresso faz o que o povo quer, basta que o povo deixe muito claro o que quer. O povo não quer mais a saidinha. A saidinha vai acabar. Não tem sentido você manter um tipo de privilégio que resulta no aumento da criminalidade, porque eles voltam a cometer crimes e não voltam frequentemente à cadeia. Essa excrescência tem que acabar. Se eles quiserem proporcionar momentos felizes aos ex-presidiários, convide o Lula para jantar, façam festinhas entre eles, convidem bandidos, quando soltos aí por essa progressão da pena absurda que existe no Brasil, convida para o Natal e tal, mas não perturbem a sociedade que não gosta de bandido solto.